Bora comigo para a bancada, porque agora eu vou produzir uma fonte de alimentação simétrica para poder alimentar o motor bidirecional, para a gente fechar essa série de conhecimento de uma fonte de tensão negativa. Tudo pronto para montar a fonte de alimentação simétrica. Eu tenho aqui um transformador, um cabo de rede, uma chave liga-desliga, duas chaves micro switch, um fusível, 4 diodos semicondutores, diodos retificadores, 2 capacitores de 1000 microfarad por 25 volts, 2 reguladores de tensão, um 7805 e um 7905, 2 capacitores de 100 micro por 25 volts, 2 LEDs, um azul e um amarelo, 2 resistores, jumpers para conexão e a nossa carga, que será exatamente o motor de uma unidade óptica. Então, a intenção de montar essa fonte é justamente fazer com que a gente consiga movimentar o motor da unidade óptica, o motor LED, tanto para frente como para trás. E isso a gente só vai conseguir se for através de uma fonte simétrica, para ajudar a gente a analisar o circuito, um multímetro digital que vai nos permitir fazer as medições. Eu vou montar esse circuito por partes. Então, a cada parte que eu montar, eu vou medindo e vou explicando o funcionamento, para que você possa tanto entender, como também, se quiser fazer uma montagem de uma fonte simétrica para a alimentação de um circuito bidirecional, você possa montar sem nenhuma dificuldade. A primeira parte da prática foi concluída, que é justamente o circuito de entrada de rede do transformador. Então eu tenho aqui os dois terminais do cabo de rede, fase e neutro, aonde este terminal aqui, ele está conectado a um dos terminais da chave. Então vamos imaginar como se fosse uma viagem dos elétrons. Então os elétrons vêm pela fase, entram na chave, chegam até a chave, encontrando a chave fechada, eles atravessam a chave e retornam para o protoboard. Quando eles retornam para o protoboard, perceba que eles vão ter que passar pelo fusível. Então eles entram no fusível, atravessam o fusível e quando saem, eles encontram o conector do terminal extremo do transformador. Então vamos viajar com os elétrons até o transformador. Os elétrons seguem para o transformador por esse fio, atravessam a bobina primária e saem do outro lado da bobina primária do transformador e retornam para o protoboard. Perceba, quando os elétrons retornam para o protoboard, então eles chegam neste conector que está ligado ao fio neutro. Dessa forma, eles retornam para a rede de onde eles vieram. O que significa dizer aqui que o enrolamento primário, a alimentação do enrolamento primário já está pronta. Basta ligar o cabo de rede na tomada, que nós teremos agora aqui na saída do transformador, nesses extremos da bobina secundária. Eu tenho aqui os extremos da bobina secundária e o TAP do transformador. Olhando aqui para o transformador, dá para perceber. Eu tenho os fios extremos, que são os amarelos, e o TAP do transformador, que é o fio TAP, que divide a bobina ao meio. Então, neste caso, quando eu ligar, ou seja, plugar o cabo de rede na tomada de rede,
eu terei disponível agora a tensão nos terminais extremos da bobina, referenciada agora pelo fio TAP. Então, se eu medir do TAP para qualquer um desses extremos, eu terei uma tensão tanto no extremo como no outro extremo. E é justamente isso que eu vou fazer agora. Eu vou ligar o cabo de rede e nós vamos conferir a tensão nas extremidades da bobina secundária desse transformador. Conectei agora o cabo de rede na tomada, como você pode ver aqui. Fechei a chave agora está fechada, chave de rede. Multímetro ajustado para uma escala de tensão de 200 volts. E agora nós temos aqui a ponta negativa do multímetro, a ponta de prova negativa do multímetro, conectada ao fio TAP do transformador, que é esse fio preto que divide a bobina ao meio. E eu vou fazer a medição para saber exatamente quantos volts nós temos nas extremidades do transformador. Então vou começar medindo o fio extremo do lado direito. Pronto. Nesse momento o multímetro indica 12,8 volts. Então, do TAP para essa extremidade eu tenho 12,8 volts. Agora eu vou medir a outra extremidade, que é essa aqui. Pronto. Vamos ver quanto o multímetro indica. A mesma quantidade de tensão. Significa dizer que eu tenho uma tensão em relação ao TAP na extremidade superior do transformador e outra tensão também igual na extremidade do TAP em relação ao TAP inferior. Então significa dizer que nas extremidades dessa bobina secundária eu terei a tensão total. É isso que a gente vai conferir agora. Eu vou tirar a ponta de prova do multímetro do TAP do transformador e vou conectar aqui na extremidade da bobina secundária. Pronto. Conectá-la na extremidade da bobina secundária. Agora eu vou medir para outra bobina, para o outro lado da bobina secundária. Deveremos ter o dobro da tensão, já que nós não estamos mais tendo o TAP como referência. Então veja que realmente isso procede. Nós temos agora nas extremidades da bobina uma tensão de 25,6 volts, que é justamente a tensão total existente na bobina. Muito bem, o que eu vou fazer agora é proceder com a montagem. Já que a tensão está disponível nas extremidades do transformador e eu tenho ela se referenciando em relação ao TAP, agora dá para começar a montar a minha ponte de diodos de uma forma que essa ponte de diodos origine uma fonte simétrica. Então, vamos à montagem. Segunda parte da montagem concluída. Vou explicar para você como é que essa segunda parte vai funcionar. É o seguinte, eu tenho dois diodos ligados em série, um cátodo com um anodo, mais dois diodos ligados em série, um cátodo com um anodo. Nessa união que nós temos aqui, nesses dois diodos ligados em série, eu vou entrar com uma extremidade da bobina secundária. Então eu vou pegar essa extremidade aqui e vou conectar ela exatamente nessa união em série, no nó dessa união em série. Então eu já tenho, perceba, tá vendo aqui? Eu tenho uma extremidade do transformador no nó dessa união em série. Vou fazer a mesma coisa com essa outra extremidade do transformador. Vou conectar no nó dessa outra associação em série de diodos.
Agora eu vou explicar como é que vai funcionar. Se eu disser que o semiciclo positivo se apresenta aqui, eu tenho que afirmar agora que o semiciclo negativo está neste ponto, no lado de cá da bobina. E se eu disser que o semiciclo positivo vem para cá, para esse lado da bobina, eu vou dizer que o semiciclo negativo agora se apresenta do lado de lá. Então é justamente isso que acontece. Como eu tenho disponível nas extremidades do transformador uma tensão alternada, e essa tensão varia numa frequência de 60 Hz, eu terei essa polaridade variando também na mesma frequência. Uma hora esse lado é positivo, então esse lado vai ser negativo. Outra hora esse lado vai ser positivo, este lado vai ser negativo. Então dessa forma, perceba, pela união dos diodos, significa dizer que se o semiciclo negativo estiver posicionado neste momento aqui, notem que é este diodo que conduz, por causa do cátodo dele, que estará voltado para o negativo. Já este diodo é o anodo que estará voltado para o negativo. Portanto, com a presença do semiciclo negativo neste ponto, este diodo conduz e este corta. Significa dizer que neste lado do diodo eu só terei semiciclo negativo. É o que justamente vai sair por este fio branco na saída da minha fonte, tá vendo? Agora vamos falar do outro lado. Se a gente falou que o semiciclo negativo está posicionado aqui, então o semiciclo positivo é quem está presente neste lado. Então a coisa se inverte. Perceba que este diodo, com o cátodo voltado para o semiciclo positivo que está presente aqui, ele entra no corte. Mas este diodo está com o anodo voltado para o semiciclo positivo. Portanto, ele conduz. Como ele conduz, ele me dá então aqui, nesse fio verde, que é a saída desta fonte, a tensão positiva. Então, eu terei aqui, neste fio verde, tensão positiva, vindo do cátodo do diodo, e naquele fio branco, a tensão negativa. Aqui eu terei apenas semiciclos positivos, portanto, minha tensão positiva. Lá eu terei semiciclos negativos, portanto, tensão negativa. A mesma coisa, se a gente quiser fazer a análise pelo lado de cá, dá para fazer. Imagina agora que é o semiciclo positivo que se apresenta aqui. Então, esse diodo corta, mas esse diodo conduz. Então, perceba que ele vai substituir na sua condução este outro diodo aqui que vai cortar por causa da presença do semiciclo negativo que está aqui, ó. Tá vendo? Então, com a presença do semiciclo negativo aqui, esse diodo aqui desliga, mas esse daqui liga, mantendo a tensão positiva do lado de cá. Como o semiciclo negativo agora está neste ponto, é esse diodo aqui que entra em condução, substituindo esse que está no corte, pela ação do semiciclo positivo que está presente aqui. Com este diodo aqui entrando em condução, perceba que eu terei semiciclo negativo aqui, que vai estar disponível na saída da fonte pelo fio branco. Então eu tenho aqui só semiciclos negativos, menos B. Eu tenho aqui só semiciclos positivos, mais B. Significa agora que se eu for medir do TAP, que é o eixo de referência zero, para este ponto, eu encontrarei uma tensão negativa, um menos B, porque aqui só se encontram semiciclos negativos. E se eu for medir do TAP para este ponto aqui, para este fio verde, eu vou encontrar uma tensão positiva, um mais B, porque aqui só se encontram semiciclos positivos. Portanto, eu agora tenho uma fonte simétrica, eu tenho uma fonte que, a partir de um eixo de referência zero, tem duas tensões iguais, porém opostas, e é justamente isso que eu vou fazer agora. Eu vou energizar o circuito, vou ligar o cabo de rede, vou ligar a chave e vou medir na saída dessa fonte. Agora já é uma fonte, porque eu tenho tensão de saída retificada, né? Vou medir na saída dessa fonte a tensão disponibilizada por ela. Então, em relação ao eixo zero, terei que ter duas tensões, uma negativa menos B e uma positiva mais B. Garra jacaré devidamente conectada, né?
no ponto terra, que no caso é o TAP do transformador, né? O fio TAP do transformador. Então essa garra jacaré é justamente a ponta de prova negativa do multímetro. Perceba que, como na saída dos diodos a tensão agora já é contínua pulsante, o multímetro está numa escala de 20 volts DC para medir tensão pulsante. Então vamos voltar aqui para o protoboard para poder a gente fazer a medição. Eu vou ligar o cabo de rede. Essa chave já está ligada e agora vamos proceder à medição. Como foi comentado, aqui neste ponto eu devo encontrar uma tensão positiva, porque aqui eu só tenho semiciclos positivos. Perceba que o multímetro indica 12,9 volts, arredondando, e é uma tensão positiva. Agora eu vou medir o outro lado da fonte. Pronto. Ponta de prova vermelha conectada no fio branco, que é o outro lado da saída da fonte. E vamos fazer novamente a medição, verificar novamente a medição no multímetro. Já temos uma tensão negativa de 13 volts. Perceba a indicação que essa tensão é contrária à tensão anterior. Então temos menos 13 volts. O que significa dizer que de um lado, na extremidade do transformador, eu tenho uma tensão positiva de 12,8. Pronto. Agora nós temos, com a ponta de prova devidamente encaixada, 13,4. E eu vou mudar para o outro lado do transformador, 13,3 negativos. Portanto, a nossa fonte simétrica está pronta. Só falta agora a gente filtrar e estabilizar, mas retificada ela já está. Temos tensão negativa e positiva simultaneamente disponível na saída da minha fonte simétrica. É o seguinte, agora a tensão negativa que vem através desse fio branco, ela é contínua pulsante, mas eu preciso de uma tensão pura, tensão contínua pura. Portanto, a presença do capacitor C1. Note que aqui há uma observação importante. A tensão negativa deve polarizar a placa negativa do capacitor de filtro. Perceba que o terminal positivo do capacitor de filtro, ele vai ficar exatamente no ponto zero, que é o terra do circuito. Por quê? Porque essa fonte é negativa, como foi explicado lá na aula teórica, no vídeo 1 e também no vídeo 2. Então, aqui tem que ter essa atenção para poder conectar a saída negativa da fonte à placa negativa do capacitor. Porque se você não prestar atenção nisso, esse capacitor vai explodir. Então, a fonte negativa, a saída dela, que é contínua pulsante, deve ser filtrada por este capacitor, entrando nele pela placa negativa. A placa positiva vai ficar voltada para o terra da fonte, que é justamente o TAP. Já do outro lado, tudo normal. O positivo, né, a saída positiva dessa fonte, ela será conectada ao terminal positivo do capacitor. O terminal negativo do capacitor, ele simplesmente ficará conectado ao terra do circuito, concorda? Então tá aí, como dá para você ver tranquilamente, não é? O negativo do capacitor conectado ao negativo e o positivo do capacitor conectado ao positivo de saída da fonte. Isso porque
esta saída aqui em verde, ela é positiva. Então aqui é normal, do jeito que a gente conhece. Já aqui não, com a saída negativa é necessário aplicar a placa negativa do capacitor. Muito bem. Agora eu tenho na saída dessas fontes uma tensão contínua pura. E agora eu vou medir o valor de tensão, tanto aqui na tensão negativa, como aqui na tensão positiva. Perceba você que antes nós tínhamos medido sem a presença dos capacitores de filtro, uma tensão na faixa de 12,8 volts. Agora nós vamos repetir a mesma medição com a presença dos capacitores de filtro. Eu vou conectar na rede. Essa chave já está ligada. E agora eu vou proceder para a medição. O multímetro ele está configurado para 20 volts DC, medir tensão contínua pura. Deixa eu ligar ele. Pronto, está ligado. E agora vamos proceder às medições. Vou começar aqui com a medição na tensão contínua negativa. Pronto, estou com a ponta de prova. Veja que a ponta de prova jacaré, que é a preta, ela está conectada justamente no tap do circuito, que é o tap, ele funciona como 0 volt, né? Então tá aqui o tap sendo referência a 0 para as duas tensões. Então nesse momento eu estou medindo a tensão negativa no terminal do capacitor de filtro. E ali nós percebemos que a tensão mudou. Ela era 12,8 negativa e agora passou para 17,34. Vamos ver agora o nível de tensão na saída da fonte positiva com o capacitor conectado na saída dessa fonte. Perceba que a tensão também está no mesmo patamar, 17,4 volts, só que agora positiva. Você não deve estranhar esse valor de tensão mais alto do que a tensão anterior, porque você aprendeu isso quando a gente estudou o capacitor no módulo 4. O que foi que nós vimos naquela ocasião? Que todo capacitor que se carrega com a tensão máxima da rede. Então nós tínhamos lá, chegando chegando pelos diodos, uma tensão de 12,8, só que essa tensão estava vindo da rede. Quando a gente conectou o capacitor, o que aconteceu? O capacitor se carregou com a tensão máxima da rede. E nós aprendemos naquela ocasião que a tensão máxima da rede é calculada da seguinte forma, em cima do capacitor, é claro. Você pega a tensão que está chegando pelos diodos e multiplica pela raiz quadrada de 2. Então, chegando àqueles 12,8, mais ou menos 13 volts que tinha ali, né? 12,8 para 13,3 quando a gente mediu, vezes a raiz quadrada de 2, aproximadamente 1,4, chega no máximo ali próximo de 18 volts. O multímetro está indicando 17,4. Então significa dizer que realmente nós estamos com a fonte correta, né? O capacitor recebeu a tensão, ele se carregou com a tensão máxima. Essa tensão máxima está próxima da raiz quadrada de 2, tanto em um capacitor como no outro capacitor. E agora nós vamos proceder com o restante da montagem do circuito. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar na saída dessa fonte, tanto da positiva como na negativa, 2 circuitos integrados reguladores de tensão. Então, por que eu vou fazer isso? Porque eu quero fazer com que o motor seja alimentado por uma tensão de 5 volts. E nós sabemos que na saída dessa fonte tem 17, tanto positivo como negativo. Se você está entendendo até aqui, não esqueça de deixar o teu like, porque isso vai nos ajudar a continuar produzindo os vídeos de qualidade para você.
Os circuitos integrados estão devidamente montados em seu local. Nós temos aqui o regulador de tensão positiva, que é esse primeiro da frente, o regulador de tensão negativa, que é esse de trás. Aqui tem uma observação. O regulador de tensão positiva, ele tem os pinos 1 e 2 invertidos na polarização em relação ao regulador de tensão negativa e vice-versa. Então, no pino 1 do regulador de tensão positiva, eu entro com a tensão que eu quero estabilizar, portanto 17,4 volts positivos. O pino 2 eu aterro e no pino 3 eu saio com a tensão estabilizada, portanto aqui eu tenho que ter 5 volts positivos. Já no regulador de tensão negativo, o pino 1 não é entrada de tensão negativa, o pino 1 é terra. Então eu ligo ele ao TAP do transformador, que é o ponto zero, referência. E o pino 2 sim é que é a entrada da tensão negativa, portanto eu vou pegar a tensão negativa do capacitor, menos 17,4, e aplicar no pino 2. Pino 3 continua sendo a saída. Bom, agora nós vamos fazer o teste da tensão de alimentação. Eu já conectei o cabo de rede na tomada. Essa chave já está ligada e agora nós vamos fazer o teste na tensão de saída desses reguladores de tensão. O multímetro está com a garra jacaré conectada no terra. Portanto, eu vou medir tensão na saída, fio verde, tem que ter mais 5 positivo. Tensão na saída, fio branco, tem que ter menos 5 volts. Então, mais 5 positivo, menos 5 negativo. Multímetro ajustado para 20 volts. Vou ligá-lo. Pronto. Multímetro devidamente ligado. Agora vamos proceder com a medição. Vamos começar aqui pelo regulador de tensão positiva. Pronto. Ponta de prova conectada na saída do regulador de tensão positiva. Multímetro indica uma tensão de 4,98 volts. Portanto, nós temos o regulador me dando aproximadamente 5 volts positivos. Essa tensão de 4,98 ela é normal, tá? Por quê? Porque existe a tolerância na saída de tensão, como também existe tolerância para o diodo Zener. Então, portanto, essa tensão está normal. A medição agora será feita no regulador de tensão, na saída do regulador de tensão negativa. Então, vou tirar a ponta de prova daqui e colocar aqui na saída dele. E vamos verificar a tensão de saída. Está aí uma tensão negativa de 5,37 volts, também está dentro da tolerância de regulação desse circuito integrado. Portanto, eu tenho mais 5 e menos 5. Bom, veja que a fonte está montada. Nós temos agora uma fonte de alimentação simétrica em onda completa com TAP, retificada, filtrada e estabilizada. Bom, a partir de agora, basta conectar esta fonte ao motor e fazer o teste de movimentação. Para melhorar o circuito mais ainda, eu vou colocar 2 capacitores amortecedores com a função de amortecedor de corrente. Essa função você aprendeu lá no módulo 4, quando nós estudamos as funções que o capacitor desempenha em um circuito. Então, esses 2 capacitores eletrolíticos daqui desempenham a função de filtro de corrente. Já esses 2 capacitores aqui, de 100 microfarad, desempenharão a função de amortecedor de corrente. E para poder a gente visualizar o fechamento das chaves micro switch, eu vou colocar 2 LEDs na saída desse circuito.
fonte finalizada. O que eu fiz? Coloquei esses dois capacitores amortecedores na saída do circuito para quando eu fechar essas duas chaves micro switch, uma para cada tensão, uma de cada vez, eu consiga injetar tensão no motor individualmente. Por exemplo, essa chave micro switch está conectada na saída de tensão positiva. Já esta outra chave está conectada na saída de tensão negativa. Qual é a ideia? Quando eu fechar essa chave micro, ela vai pegar esta tensão positiva que está chegando nela e vai injetar no motor. Para isso, para essa injeção no motor, ela vai primeiramente carregar este capacitor aqui, que é o capacitor amortecedor, para poder livrar o motor da corrente de pico quando eu fechar a chave. Então esse capacitor é amortecedor por esse motivo, você relembra, né? Pronto. Quando eu fechar a chave, o capacitor entra em processo de carga. Você lembra muito bem que capacitor vazio funciona como um curto. Então no momento que eu fechar essa chave, a corrente inicial não será pela bobina do motor, será para carregar o capacitor. Portanto, o capacitor absorve a corrente de impacto, a corrente de pico, a corrente inicial. Legal. A mesma coisa vai fazer o outro capacitor. Quando eu fechar essa outra chave SW1, que é a chave micro switch, ele também vai fazer a mesma função que o capacitor anterior. Agora para tensão negativa, livrando, claro, o motor de receber a corrente de pico negativa. Eu coloquei aqueles dois LEDs lá na saída para que possamos ver exatamente a atuação das chaves quando eu for pressioná-las para movimentar o motor. Então, neste caso, quando eu pressionar a chave para que o motor deslize para um determinado lado, o LED me avisa, como você pode ver aqui, ó. O LED amarelo acendeu, avisando que a tensão positiva está alimentando o motor. Agora eu vou apertar a outra chave e perceba que o LED azul ele acende, indicando que agora é a tensão negativa que está polarizando o motor. Dessa forma, eu terei o motor se movimentando para um lado e se movimentando para o outro. Estarei aplicando uma tensão positiva no motor e agora uma tensão negativa. Portanto, eu tenho a minha fonte simétrica concluída. Basta agora conectar os terminais do Motors LED e verificar o funcionamento desse motor em função dessa fonte de alimentação simétrica. Pronto, montagem concluída. Agora é só a gente fazer a alimentação do motor através da chave micro. Deixa eu posicionar ele aqui no centro, para que a gente possa dar um toque na chave e verificar a movimentação do motor. Eu vou iniciar com a fonte de tensão positiva. O motor desliza para a esquerda, no meu caso, para a minha esquerda. Fonte negativa, o motor desliza para a direita. Novamente, motor desligando para a direita, motor deslizando para a esquerda. Perceba que o LED indica a condição de deslize. O LED acende, o LED acende, o LED amarelo acende, o LED amarelo acende. Agora nós temos exatamente o que nós queríamos. Uma fonte de alimentação simétrica que tem uma tensão mais B e menos B
movimentando um dispositivo bidirecional. Perceba que chegamos à conclusão de nossas aulas teóricas, verificando exatamente esta condição na prática. Uma fonte de alimentação simétrica que gera um mais B e um menos B, movimentando um dispositivo bidirecional. Muito bem, tarefa cumprida. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. E aí, gostou de relembrar o funcionamento de uma fonte de alimentação simétrica? Viu como ela é aplicada na prática? Entendeu? Bom, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo lhe ajudou de alguma forma, então não esqueça de deixar o teu like. Se você não é inscrito ainda ou inscrita, inscreva-se e ative o sininho para receber aviso de novas postagens. E, claro, se você quiser compartilhar esse vídeo com aqueles que você ama, não deixe de compartilhar para que ele também cresça nessa profissão. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau para você.